Bem-vindos ao Pé de Moleque Podcast. Nesse novo episódio, a gente vai contar com a presença da doutora Lara Baiman, que fez faculdade de medicina na Universidade Federal do Amazonas. Depois foi fazer a residência médica em pediatria no Hospital do Servidor Municipal em São Paulo. Fez uma complementação residência no Hospital Estadual do Servidor, também lá em São Paulo. Aí, não satisfeita, ela ainda fez uma complementação, uma especialização em alergia e imunologia clínica na Universidade do Estado de São Paulo, na USP. E ainda, incansavelmente, fez uma complementação, um estágio, uma pós-graduação em dermatologia pediátrica no Hospital Darcy Vargas, também em São Paulo. E hoje a gente vai tratar de uma afecção muito comum que acomete 1 em cada 5 crianças. E aqui no Amazonas, ela é ainda mais prevalente pela umidade, pela nossa condição do ambiente aqui, que é a dermatite atópica. Então, queria dar as boas-vindas para a Lara, para a gente iniciar a nossa conversa. Obrigada por ter aceito o convite, Lara. Eu que agradeço. Eu acho que hoje é um assunto muito importante, que é uma afecção que a gente pega, eu pelo menos no consultório geral, eu pego bastante. No início eu consigo manejar, mas depois começa a ficar um pouco mais complexo, ou os casos começam a ficar mais cheio de flores, e aí eu preciso sempre da ajuda do especialista, no caso você. E eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas o que é a dermatite atópica. Então, dermatite atópica é uma doença crônica e recidivante. Ela tem períodos de melhora e piora. Né? E nós precisamos avaliar os principais critérios, que nós temos os critérios maiores para fechar esse diagnóstico, que é a cronicidade, ou seja, é uma doença que não é de agora. A mãe já fala, já está desde pequenininho que ele tem essas lesões. História pessoal e ou familiar de atopia. Então, geralmente, o pai ou uma mãe tem uma rinite, tem uma asma, tem uma coceira, tem um histórico de alergia. Né? A morfologia e a distribuição típica das lesões. Então, são lesões que coçam, geralmente em bebezinho acometendo as bochechinhas ou a região extensora de membros, e nos maiores tende a acometer mais na região das dobras, após os 2 anos, geralmente. Então, são lesões que coçam muito, que já estão há muito tempo, que piora no calor, que o suor é um irritante para o atópico. Então, assim, quanto mais assim sua aqui em Manaus, que é muito frequente, então eles estão sempre nesse período coçando muito e incomodando, fazendo às vezes ferida, machucando a pele daquela criança, e aí gera todo um estresse na família, né? É bem estressante mesmo, principalmente pelo incômodo dos sintomas. E aí, como é que a gente pode... quais são os sintomas? Existe diferença quando o bebezinho e depois quando é maior na distribuição e nas características das lesões? Sim. Então, em menores de 2 anos, que são os bebês, eles tendem a acometer, então, como eu disse, a região das bochechinhas, que é a região malar, e a região extensora, que é na região que não é das dobras. A flexora é nas dobras e a extensora é nessas partes de cima, né? Então, das perninhas ou dos membros de cima. A partir dos 2 anos, já tende a acometer a região flexora, que é nas dobrinhas. Então, a gente acomete, comumente, a gente vê nessas regiões aqui dos cotovelos, atrás dos joelhos. Então, essa é a localização típica. E nos adultos, tende a predominar também nas dobras. E existe, assim, uma idade média? Isso começa a acontecer muito cedo, mais tardiamente? Mas qual é a idade? Tende a acometer muito, já acomete, geralmente surge nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses, inclusive, mas pode acometer mais tardiamente também. Não descarta um início mais tardio da dermatite atópica, mas a grande maioria é nos primeiros meses de vida. Tanto que nós temos, inclusive, a marcha atópica, que são as alergias, elas geralmente tendem a ser interligadas. Então, alergias de pele, alergias respiratórias, elas tendem a vir interligadas, mas as primeiras manifestações, no geral, começa na pele ou alergia alimentar e depois que vai migrando para as alergias respiratórias, rinite, asma, por exemplo. E aí, a gente... porque uma coisa que acontece, às vezes a paciente está com aquelas manchinhas hipocrômicas, né, brancas, e aí as pessoas falam, doutor, tá com verme, que é isso? Então, assim, a dermatite atópica, ela pode ser confundida com outras doenças. Quando a gente vê aquelas lesões, a gente tem que pensar em outras coisas ou ela é bem característica e é aquilo e pronto? Sim, ela tem diagnósticos diferenciais com outras doenças, sim. Essas manchinhas brancas, a gente chama de pitiríase alba. São critérios menores de diagnóstico de dermatite atópica.
E elas tendem a parecer confundir muito com verme, muitas vezes as pessoas. Só que o verme, ele tende, no caso a tínia, né, ela tem uma descamação mais periférica. A dermatite atópica, a gente tem que sempre avaliar os critérios de diagnóstico. Então, geralmente, a criança é aquela história crônica que não tá desde sempre com aquelas lesões, aquela morfologia típica. Então, geralmente, além das manchinhas brancas, vai ter aquela aspereza na bochecha, vai ter essas lesões em região extensora de bebê ou inflexora nos maiores. Já tem um histórico familiar de atopia, morfologia ou distribuição típica, né, dessas lesões. E então, fechando esse diagnóstico, a gente já confirma que é a dermatite atópica, né? E tem outras características que diferenciam de tínia, por exemplo, de outros diagnósticos diferenciais. E aí a gente tem que orientar direitinho a mãe para iniciar o tratamento, que já tende a melhorar. Entendi. E aí, você falou um pouco da umidade, né, aqui do nosso clima. Quais são os fatores que costumam desencadear? Porque eu, pelo menos comigo, assim, quando eu morava em São Paulo, no inverno minha pele ficava muito seca, esturricada e era uma dermatite bem importante. Aqui eu vejo o contrário, porque a gente nem tem tempo seco, né? A gente tem pouco de chuva e muita chuva. Qual é a característica dos desencadeantes aqui do Amazonas ou da região norte, né? Aqui o principal é a umidade, né, o suor. Então, o suor, como eu disse, é um irritante para a pele do atópico. Então, seja ou frio intenso ou calor, são desencadeantes de dermatite atópica. Então, quando os pacientes vão viajar, eu oriento, vai viajar para a neve, vai viajar para o frio, já tomar um cuidado maior, porque tende a piorar no frio intenso, irritantes, então... limpeza, produtos de limpeza tem que ter todos esses cuidados, não ter o contato direto com a pele da criança, evitar limpar, por exemplo, o vaso sanitário, que às vezes pode fazer uma dermatite de contato de vaso sanitário, que já é um outro problema, principalmente que pode acontecer no atópico, que já tem aquela deficiência da barreira cutânea, que já é mais sensível, né? Então, o contato com irritantes, com perfumes, com sabões incorretos, então nós precisamos avaliar qual é o sabonete que aquela criança faz uso, qual é o pH daquele sabonete, né? Se está direitinho hidratando para reforçar aquela barreira e evitar que descompense com esses agravantes, né? Então, o suor, o frio intenso, etiqueta de roupa, produtos químicos, perfumes, mofo, umidade, alérgenos em geral, fungos, ácaros, né? Então, aí, paralelamente, nós temos que investigar os exames de alergia para ver se o paciente tem algum fator que seja alérgico, que possa estar justificando tudo isso. Não adianta só, por isso que eu quis estudar alergia e dermatopediatria, porque se complementam, principalmente na dermatite atópica. Porque não adianta nós apenas fazermos o cuidado da barreira com a hidratação se o paciente for alérgico a um ácaro, por exemplo, e está lá favorecendo tudo isso. Então, ele nunca vai ter uma melhora 100%. Então, quando nós intervirmos com o tratamento da imunoterapia, trabalhando a alergia do paciente associado aos cuidados da barreira cutânea, o paciente tende a melhorar muito mais. Você tocou em 2 pontos aí que eu queria uma explicação um pouquinho melhor. A questão da imunoterapia e a outra a questão dos sabonetes. Então, vou dividir aqui. Primeiro de tudo, existe algum exame que eu precise fazer para falar assim, não, isso aqui é uma dermatite atópica, ou isso é uma dermatite atópica que é por causa de um alérgeno específico? Como é que funciona essa questão dos exames complementares na alergia? Na dermatite atópica, aliás. Diagnóstico de dermatite atópica é clínico, então não precisa de exame, tá? Que são esses critérios que nós precisamos avaliar na história do paciente, junto com o exame físico, para aí sim fechar o critério de dermatite atópica. Para fechar o diagnóstico de dermatite atópica. Tanto que muita gente, na época da residência que eu fazia alergia e eu já tinha estudado dermato, os meus colegas queriam passar a conduta comigo e não com os meus chefes. Aí eu falava, não, peraí. E aí eles diziam, essa lesão aqui é dermatite atópica? Eu falei, calma. Isso aqui é um eczema. Eczema tem diagnósticos diferenciais. Então, tem capítulos no livro que é eritema descamativa, que pode ser uma psoríase, pode ser uma dermatite de contato, pode ser uma dermatite seborreica, uma dermatite atópica, enfim. Então, não é só olhar a lesão em si. Nós precisamos analisar como um todo. Então, assim, se é cronicidade, história pessoal e ou familiar de atopia, se está nas dobras, que é a morfologia e a distribuição típica das lesões,
a gente já atende, já está fechando para tudo isso, para 3 ou mais critérios maiores, associado aos menores, a gente fecha o critério para dermatite atópica. Então, assim, não é só a lesão em si. Claro que, olhando uma criança, bebezinha, com a região malar acometida, tudo já sugere para isso, né? Sim. Mas precisa fechar os critérios para se diagnosticar. Então, muitos chegam no consultório, às vezes, sem o diagnóstico. Nós, com a história clínica, o exame físico, tudo direitinho, nós fechamos o diagnóstico de dermatite atópica com diagnóstico clínico, sem exames. Certo. Baseado nisso, geralmente, como eu falei, o paciente atópico, ele tende a ter outras alergias interligadas. Então, nós precisamos continuar essas investigações, não só para dermatite atópica, como para rinite, para asma, para outras alergias que possam vir a acontecer futuramente. Então, aí nós investigamos os exames de alergia, que às vezes na criança menor ainda tende a não positivar. Então pode vir um falso negativo. Eu sempre explico para as mães, se vier tudo negativo, isso não exclui que a criança seja alérgica. Pode ser que isso venha a se tornar daqui a 1, 2 anos. Entendi. Mas se já tiver alguma positividade, nós já temos como considerar. Baseado nisso, nós temos tratamento com a imunoterapia, que vai trabalhar a tolerância ao alérgeno específico que o paciente tem alergia. E isso tende a melhorar muito todas as alergias, não só pele, como respiratórias. Então, aí é o benefício a longo prazo. Exatamente. E aí, pensando, então, antes da imunoterapia, naquelas medidas que, sei lá, eu como pediatra geral, ou uma mãe que está lá no interior, de repente, não tem acesso a um alergista, quais são os primeiros passos para a gente tratar a dermatite atópica? Então, principal de tudo é a hidratação. Então, tem que hidratar essa pele. Então, às vezes, a mãe fica até receosa. Eu vim aqui para examinar, eu não quis passar nada para a senhora ver. O hidratante, ele vai sumir. Então, assim, não tem problema, pode passar. Eu não quis passar o hidratante porque eu fiquei com medo dessa lesão aqui e tal. Não precisa. O hidratante é o que vai reparar, é o que vai cuidar. Então, deve ser utilizado, idealmente, 3, 4 vezes ao dia. Nós recomendamos hidratantes em creme, mais do que loção, porque eles são mais reparadores para as crises. A loção é mais para manutenção, para aquela pele que está bem Qual controlada. Qual a diferença entre loção e creme? O creme ele é mais espesso, ele é mais reparador. A loção já é mais fluida, já é mais fácil de passar. Entendi. Tanto que muitos até preferem a loção, mas ela não é tão reparadora para crise, Entendi. né? Então, a hidratação é o pilar do tratamento da dermatite atópica. Às vezes, quando a criança está com uma ferida aberta, ela pode arder. Então, até tudo bem naquela área daquela ferida ela não passar se arder e depende do hidratante, né? Geralmente é naquela fase aguda. Uma vez que você usa um antibiótico tópico, se tiver uma infecção secundária, ou um corticoide tópico quando tiver só uma inflamação, tende a cicatrizar, 2, 3 dias já tende a melhorar e aceitar normalmente o hidratante quando isso acontece, tá? Então, o hidratante é o principal pilar do tratamento e aí, baseado nessas inflamações, nós vamos avaliar se vai precisar de um corticoide tópico para tirar essa inflamação local ou associar um antibiótico tópico quando tem uma infecção secundária, que às vezes a criança se coça tanto que ela machuca e vira uma ferida. E sim, nós precisamos intervir com antibiótico tópico quando tem esses casos isolados. E aí você tinha falado do sabonete. Isso. Qual é o pH ideal? Qual é o sabonete ideal? Como é que funciona isso? O sabonete, o pH ideal é de acordo com o pH da pele. O pH da pele é entre 4,5 a 5,7, 5,8 nesse nível. Então, a pele exige um pH ácido. Então, quando as pessoas falam, achando que estão abafando, estou usando um sabonete glicerinado neutro. O pH neutro é 7,0, não é o ideal. Então, a pele exige um pH ligeiramente ácido. Então, inclusive, lá no meu Instagram eu deixei um post baseado em um estudo realizado em um dos serviços onde eu estudei, que foi dosado o pH dos principais sabonetes infantis. Então, nós temos, por exemplo, o Johnson recém-nascido é 5,8, o da Eucerin pH 5 Syndet é 5,3, o da Granado já é 6,9. Então, a gente precisa se basear no pH. E faz diferença ser líquido ou ser em barra? Sim, geralmente os barra tendem a ter um pH mais alcalino. Alguns têm um pH de 8, 9 ou até 13. Então, geralmente eles já tendem a ter mais esse pH alcalino. Então, normalmente os líquidos
síndetes mais próximos, eles tendem a ter o pH mais adequado de acordo com o pH da pele. Então, isso vale não principalmente para quem tem dermatite atópica, mas até para outras pessoas com a pele mais ressecada, como idoso, né? Então, tem que ter todos esses cuidados do pH. E aí, aqui a gente tem essa questão de ser muito quente, né? Os banhos, a gente tem que limitar, porque às vezes a criança sua muito, também não quer passar o creme porque fica grudento. Tem alguma orientação com relação à rotina de banho, além do sabonete? Sim. Então, os banhos, antes se falava em banho muito rápido, né? Hoje já se tolera um banho de até 10 a 15 minutos, ok. Mas não banhos muito quentes, né? O banho tem que ser em temperatura ambiente de Manaus, eu costumo dizer, que é aquele não é quente nem frio, né? Então, um banho morno, que a gente chama, é a temperatura de Manaus. Banhos sem ser quentes, não pode usar buchas ou esponjas de banho para não agredir aquela pele. O sabonete de pH adequado somente nas áreas de mau cheiro, axila, genitália, pé, acabou o banho. Não precisa ficar esfregando o corpo todo de sabonete. Eu gosto muito de associar o óleo, porque as pessoas têm o hábito de se ensaboar, de passar alguma coisa. Usa óleo. Usa óleos naturais, óleos de amêndoas, de coco, de girassol, são excelentes para a pele da criança ou do paciente atópico em geral. Então, aí sim, tirou a sujeira nas dobras com o sabonete de pH adequado, fica se lambuzando de óleo, deixa a criança, gosta de ficar brincando no banho, deixa ela lambuzadinha de óleo lá brincando, vai finalizar o banho, enxágua, e vai para a cama secadinha leve e delicada, não precisa esfregar a pele, que já é uma pele sensível, e se lambuza de hidratante aquela pele. Idealmente 3 a 4 vezes ao dia. E o hidratante deve ser aplicado logo após os banhos, né? A água entra na pele durante o banho e o hidratante ele vai selar, né? Então, se nós passamos de 5 minutos para hidratar aquela água já evaporou. E a intenção é que ela fique dentro da pele. E aí, assim, normalmente eu brinco que a dermatite atópica é uma doença de rico, porque os cremes e os sabonetes são bem caros, né? E aí no SUS, o que eu acabo vendo às vezes é quando a gente prescreve aquele creme que é o ideal, que às vezes custa 130, 150 reais, as mães, elas não conseguem usar muito, elas ficam economizando, né? Sim. E eu acabo prescrevendo, às vezes, os cremes que eu sei que não são os melhores, mas que eu sei que vai ter mais uso. Aí eu queria saber, primeiro, se existe algum erro nessa conduta, ou até se eu consigo fazer alternativas para essas pessoas que não têm condição de pagar R$100 num creme que às vezes não vai durar nem um mês. Existem algumas alternativas que a gente possa usar nessa população que não tem acesso a esses cremes mais caros? Sim. Eu costumo dizer que o melhor hidratante é o que melhor se adapta à pele do paciente. Então, não é o mais caro, não é o mais famoso, e sim o que melhor se adapta àquela pele. Daí a importância das amostras. Então, eu sempre tenho as amostras para dar para o paciente testar naquela pele. Doutor, eu gostei esse mais ou menos, mas esse... Então, a mãe geralmente já tem já a noção de qual foi o hidratante que melhor se adaptou. Então, nós temos opções em conta, que são ótimas opções de hidratante, sim. Inclusive, no Darcy, serviço público, o paciente usava o cold cream, então essas opções que são bem em conta, manipulados também, e que se adaptavam super bem. O importante é ter o hábito da hidratação, né? Para não perder esse cuidado contínuo, já que é uma doença crônica, né? Mas nós temos várias opções, não necessariamente os mais caros. Inclusive, não adianta você passar um Cetaphil para uma família que não tem condições. Isso tudo a gente tem que avaliar, porque tem opções paralelas, com certeza, que são muito boas. Inclusive, eu tenho pacientes que já usavam Cetaphil, outras marcas mais caras, e se adaptaram super bem com Neutrogena. Entendi. Inclusive, pacientes adolescentes que passaram a vida inteira com crise e hoje são super bem controlados com o hidratante mais em conta, que ele adora. Porque usa, né? Porque ele não sente pegajoso, ele não sente... Porque tem muito isso. A cosmética é importante também para aderência, né? Entendi. Então, assim, doutora, esse era um tanto assim, esse me incomodava nisso, agora esse eu sinto um refresco, eu adoro. Então, assim, isso tudo é importante. De a gente avaliar com o paciente. E aí ele mantém super bem, ele tem aquela assiduidade com o hidratante justamente porque ele gosta e o hidratante... então, nós precisamos avaliar não só o preço, como a aderência do paciente, tudo isso para fidelizar, para manter esse tratamento contínuo. Ótimo. E aí, o que eu percebo, às vezes, as crianças que têm uma dermatite atópica, assim, de moderada a grave, com lesões mais extensas,
às vezes isso impacta bastante na questão da autoimagem, né? Na questão emocional. Os fatores psicológicos, eles podem desencadear as crises? E uma outra pergunta é assim, existe alguma coisa que a gente possa dar um suporte para essas crianças, do ponto de vista psicológico, emocional, porque elas realmente se sentem, às vezes, diferentes, às vezes sofrem bullying, às vezes não conseguem fazer educação física porque sua e começa a se incomodar com a lesão. Existe alguma abordagem nesse sentido, Lara? Sim, os fatores psicológicos podem piorar, sim, isso é fato. Inclusive, pacientes com dermatite atópica grave, já tem estudos demonstrando que tem associação com depressão e outras doenças assim. Mas é muito importante o paciente entender que tem tratamento, tem solução. Igual esses meus pacientes adolescentes, eles acompanhavam a vida inteira com outros profissionais e eles falaram justamente isso. Poxa, doutora, acho que o fato de a senhora ter estudado as duas áreas fez toda a diferença, porque eles nunca tinham feito a imunoterapia. Não sabiam que eram alérgicos, ficavam só no cuidado da barreira. E aí hoje ele está super bem, não tem uma lesão. Ele vai lá mantendo só nas aplicações e sempre eu estou orientando na hidratação e tudo. E aí ele não tem uma lesão para contar a história, o sorriso daqui está aqui. Quando ele chegou comigo, ele tinha um humor super deprimido, tinha vergonha. Hoje ele vai entrar na faculdade, está totalmente sem lesão, está ótimo. E então é isso, as pessoas precisam entender que tem tratamento, tem solução, tem como solucionar. E realmente a gente precisa avaliar esses fatores inclusive nos serviços que eu estudei, nós tínhamos grupos de apoio para pacientes com dermatite atópica, justamente por isso, por essa associação de fator emocional. Então, a gente tem que ter todo um cuidado. Não adianta eu costumo dizer para a mãe, não adianta dizer para ele, vai hidratar, menino, vai, não sei o quê. Não adianta, se não for uma coisa agradável para ele, por isso que tem que encontrar tudo isso, tem que encontrar o melhor hidratante que ele se adapta. Não adianta eu impor uma coisa, a gente tem que avaliar junto com o paciente para fazer uma coisa que seja agradável para ele, né? E conforme eles vão sentindo a confiança, vão vendo cada vez mais a melhora, e esse paciente, por exemplo, que estava super bem, aí eu falo, não, mas essa vitória, não, ele me agradecendo muito, essa vitória é sua, porque você veio aqui todas as vezes, firmemente. Então, essa vitória é sua, dos seus pais que fidelizaram no tratamento e estão super bem. Então, como todo o tratamento, não existe uma mágica, né? Tem um passo a passo. Um passo a passo, é demorado, mas a gente chega lá. E você acha que toda dermatite atópica tem que ser encaminhada para o especialista, ou existe um momento em que isso o pediatra geral não consegue mais conduzir e já está na hora de ir para o especialista? Eu acho que a grande maioria acredito que sim, porque a gente não sabe como ela pode evoluir, né? Então, assim, pode ser que vocês só com um creme hidratando e a dermatite atópica leve até fique bem, ok, mas a gente não sabe até que ponto pode vir uma alergia a um epitélio de cão, um ácaro que possa descompensar, que são gatilhos de piora da dermatite atópica, e vai descompensando cada vez mais, e a criança chega, por exemplo, às vezes com 4 anos totalmente machucada, né? Então, isso não é interessante. E, às vezes, isso é até importante de explicar para os pais, porque muitos, quando já chegam no estado muito crítico, poxa, minha filha sofreu tudo isso, às vezes eles vão comigo numa consulta com 1 ano de idade e nunca mais voltam, porque ficaram bem controlados, descartamos outras causas de alergia e tudo mais, então eles já sabem que fica bem. Mas, ou quando já tem algum fator ali que nós possamos intervir mais a tempo, eles fidelizam e aí assim vai. Então, a gente, como não sabemos como pode evoluir, eu acredito que seria importante que passasse já pelo especialista para a gente fazer essas investigações necessárias, né? Legal. Eu queria te agradecer por essa conversa. Obrigada. Queria que você deixasse aqui onde é que os pacientes podem te achar. Faz sua propaganda aí, seu @. Então, eu atendo na clínica Pé de Moleque, lá no The Office, edifício The Office. Então, será um prazer receber todos vocês. E nós estamos aqui para ajudar você que tem dermatite atópica a te ajudar com esse problema, solucionar e não sofrer com isso, porque tem tratamento, tem solução. E qual que é o seu Instagram? Onde é que eles podem te achar? Meu Instagram é @larabaimaf.alergia. Lara, muito obrigada, viu, Eu que agradeço. Pela conversa. E você que ficou aqui até o final, deixa seu like, se inscreve no canal, que a gente conta com a participação de todo mundo para que o algoritmo possa entregar esse conteúdo para todo mundo que se interessa pelo tema. Obrigada!